continuar aqui falando sobre trigonometria, mais uma aula desse assunto. Hoje a gente vai falar de trigonometria dos números reais. Vai ser uma aula bem curtinha, só alguns assuntos que faltam para a gente fechar essa partezinha aí. E vou começar falando da relação entre os arcos de medida x e menos x. Na última aula a gente viu os arcos de mais uma volta, né? E vimos também os arcos de medida negativa, os arcos que a gente mede no sentido horário, certo? Então hoje a gente vai ver qual que é a relação entre um arco da medida positiva e o arco com a mesma medida, só que negativa, certo? Coloquei aqui o círculo trigonométrico para a gente ver. Só para relembrar com vocês, deixei os eixos, mas não coloquei o nome dos eixos. Só para a gente saber, relembrar, ver se vocês estão craques aí em ver qual eixo é cada relação trigonométrica. Primeira coisa, esse eixo central aqui, vertical, é o eixo dos senos. Esse eixo horizontal é o eixo dos cossenos. E esse eixo aqui tá bem clarinho aí para vocês, mas eu acho que dá para ver. Esse eixo em verde aqui, que é um eixo tangente ao ponto de origem dos meus arcos, ao ponto inicial dos meus arcos. Como o próprio nome já diz, né? O eixo das tangentes. Beleza. Tenho aí então minha circunferência trigonométrica com o eixo dos senos, cossenos e tangentes. Vamos lá. Se eu pegar o meu arco, lembrando sempre, a origem do meu arco é sempre nesse ponto aqui. Ponto A, 1, 0. Se eu pegar o meu arco X, ou seja, um arco qualquer, positivo, de medida positiva, então vou pegar o arco que vai vir daqui para cá, meu arco X. Vou marcar ele aqui. A gente marca no primeiro quadrante, sempre esses exemplos, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas ele vale para um arco de qualquer quadrante, essas relações que a gente vai ver, tá? Então aqui é o meu arco X, o meu arco de medida positiva. Vou até colocar aqui um mais X. E vou marcar o meu arco menos X. O que é o meu arco menos X? É um arco que ele tem a mesma medida do arco X, só que eu coloco ele no sentido anti-horário. Então, aqui é o meu arco menos X, o meu arco de medida negativa, certo? Tem o arco X, tem o arco menos X. O que eu quero saber? Eu quero saber o meu seno de menos X, o meu cosseno de menos X e a minha tangente de menos X. Isso aqui tudo em relação ao valor do seno e cosseno de x. Vamos ver aqui. Primeira coisa, seno de menos x. Onde está o seno? O menos x está aqui, né? Seno de menos x. Tem que pegar esse ponto e vou prolongar ele até aqui. O seno de menos x, ele é, então, essa medida aqui, certo? Daqui até aqui. Esse é o seno de menos x. A gente sabe que o seno de menos x ele é um seno negativo, certo? Ele está para baixo da origem. Ele é um valor negativo.
E qual vai ser o módulo dele? Qual que é esse valor negativo? Vamos olhar aqui no x. Se x tem a mesma medida que menos x, a mesma medida absoluta aqui eu estou falando, só que a gente está contando o arco no sentido contrário, se eu prolongar aqui, o seno de x aqui, positivo, nesse caso, ele tem a mesma medida do seno de menos x. Só que o seno de menos x ele vai ter o sinal inverso ao seno de x, certo? Então aqui o seno de x é positivo, que eu estou no primeiro quadrante. Mas se eu tivesse, por exemplo, um x aqui, o seno de x seria negativo. O menos x seria aqui o seno positivo. Então o seno de menos x, ele é sempre o seno de x, só que com o sinal contrário, certo? Então se o seno de x é positivo, o seno de menos x é negativo. Se o seno de x for negativo, esse menos aqui fica um menos menos, o seno de menos x vai ser positivo. E eles têm o mesmo valor, o mesmo módulo, tá? Só vai mudar o sinal. Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. E o cosseno agora? Cosseno de menos x. Vim aqui, certo? Não é essa medida aqui? E o cosseno de x também vai vir aqui. Então, o cosseno de x, ele é igualzinho ao cosseno de menos x. Mesmo valor. Se um é positivo, o outro é positivo também. Se um é negativo, cosseno, no caso, estou falando. Se o cosseno é positivo, se o cosseno de x é positivo, o cosseno de menos x também vai ser positivo. Se o cosseno de x é negativo, o cosseno de menos x também vai ser negativo. E a tangente? Como a gente faz para ver a tangente? A gente não prolonga aqui, desde a origem até o valor da tangente aqui. E a mesma coisa para esse, desde a origem até o valor da tangente aqui. Mesmo valor, mesmo módulo, só que um é positivo, o outro é negativo. A tangente segue a mesma coisa do seno. Tangente de menos x é igual a menos a tangente de x. Como que a gente pode ver outra forma de ver essa tangente? Lembra-se sempre que tangente é seno sobre cosseno. Então, se um está com o sinal contrário, o outro mantém o sinal, tangente vai ser com o sinal contrário também, tá? Menos dividido por mais dá menos. Tudo bem? Então, essa é a relação que a gente tem de relações trigonométricas de um seno, de um arco x para um arco menos x, tá? Independente de qual seja esse valor de x, tudo bem? Independente de qual quadrante que ele esteja, essas três relações são sempre válidas. Seno de menos x é menos o seno de x, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, e a tangente de menos x é menos a tangente de x. Bom, gente, vamos falar aqui agora especificamente do nosso assunto principal da aula, né? Que é a trigonometria dos números reais. E a gente vai ver a aplicação do número real na circunferência trigonométrica. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, acompanhando a gente sempre, a circunferência trigonométrica. Uma das características principais dessa circunferência trigonométrica, que a gente vê sempre, eu repito em todas as aulas, é que o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1, tá? Uma unidade, não importa qual seja essa unidade. O raio da minha circunferência trigonométrica é igual a 1. Então, o raio é igual. Como que eu represento um radiano na minha circunferência? O que quer dizer um radiano? Lembra que a gente viu? Um radiano quer dizer a medida desse raio no comprimento aqui da circunferência.
Então, se eu medir isso daqui e medir o comprimento da minha circunferência, lembra que eu fiz uma vez para vocês com um barbantinho? Peguei um barbante que media exatamente o valor do raio, coloquei o barbante aqui em cima da minha circunferência e marquei, vamos fingir que é aqui, essa medida que eu pintei aqui é igual a essa medida. Aqui, esse arco, eu tenho 1 radiano, certo? Quer dizer que é uma vez a medida do raio. Na minha circunferência trigonométrica, qual que é a medida do raio? A gente já viu? 1. Então, se eu tenho 1 radiano, se eu tenho uma vez a medida do raio, 1 vezes a medida do raio, que é 1, eu posso ter simplesmente o valor de 1 aqui, certo? Vamos pensar se eu tivesse 2 radianos. 2 radianos é 1 radiano aqui mais 1 radiano aqui, certo? Então, se eu tiver 2 radianos aqui, 2 vezes a medida do meu raio nessa circunferência. Se o meu raio vale 1, aqui é simplesmente 2 vezes 1, que é a medida do raio, que é 2. E assim por diante. O que a gente quer dizer quando a gente fala de aplicação de reais na circunferência trigonométrica é que, se eu tenho a circunferência trigonométrica, a medida do raio dela é igual a 1. Tudo isso vocês já sabem. Então, o arco de 1 radiano, ele é simplesmente a imagem do real 1. Se o radiano, o raio, mede 1, então cada radiano aqui é simplesmente a imagem daquele número real. Então, se eu tenho 1 radiano, isso é simplesmente a imagem de 1. Se eu tenho 2 radianos, isso é simplesmente 2. Se eu tenho 3 radianos, isso é simplesmente 3. Se eu tenho π radiano, isso é simplesmente π. Quando eu estou falando de circunferência trigonométrica, que o meu raio é igual a 1. Se eu tiver uma outra circunferência, como o meu raio vale 3 aqui, eu tenho que falar 1 radiano, 2 radiano, 3 radiano, π radiano, 3π radiano, enfim. Mas se o meu raio é igual a 1, eu não preciso ficar usando o radiano quando eu quero falar da medida de um arco. Eu posso falar simplesmente 1, que isso já está embutido, que é 1 radiano, certo? É isso que eu estou querendo dizer. E aí coloquei aqui que todo número real tem um ponto correspondente nessa circunferência, certo? Se eu quiser pensar um número 99, eu vou achar um 99 correspondente a essa circunferência, certo? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou dando volta até eu chegar no 99, certo? Lembrando, meia circunferência mede π, uma circunferência mede 2π. Então, meia circunferência mede π, uma circunferência mede 2π. Radiano, no caso do raio ser igual a 1, eu não preciso ficar falando que é π radiano, 2π radiano, certo? Vamos ver aqui agora expressão dos reais associados a um ponto. O que a gente quer dizer com isso? Acabei de falar para vocês que todo número real ele tem uma representação na circunferência trigonométrica, tá? E se eu pensar ao contrário, todo ponto da circunferência trigonométrica ele vai ter infinitos números reais associados a ele, certo? Se eu tiver esse ponto aqui, por exemplo, vou pegar esse ponto. Eu vou ter infinitos números reais que vão estar associados a esse ponto. Por quê? Porque eu posso dar infinitas voltas na minha circunferência trigonométrica, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, que toda vez que eu passar por esse ponto, ele vai representar algum número real, certo? Então vamos pensar nesse arco aqui.
a gente pegar esse ponto, o primeiro arco que vem à nossa cabeça, que tem a representação desse ponto, é a primeira volta positiva, certo? Vamos pensar que eu peguei a primeira volta positiva aqui, a partir do meu ponto A, que é o meu ponto 1, 0, cheguei até esse ponto, qualquer ponto da minha circunferência. Vou chamar esse arco de arco alfa, certo? E esse ponto, especificamente, eu vou chamar de ponto M. Vamos ver quais são as medidas dos meus reais, quais são os reais que estão associados a esse ponto M. Então, os números reais associados ao ponto M. Qual que é o primeiro número real associado a esse ponto M, quando a gente olha aqui? Não é o alfa? Se alfa aqui medir 0,9 radiano, aqui eu tenho uma circunferência trigonométrica, meu raio é igual a 1, então eu falar que é 0,9 é a mesma coisa que eu falar 0,9 radiano. Então, se eu falar que a minha primeira medida aqui, a TM, é 0,9, é o alfa. 0,9 não é um real? O real está associado a M. Então, minha primeira medida que eu penso, o primeiro real, é o próprio alfa. Qual vai ser o segundo que eu penso? Ah, dei uma volta aqui, primeira volta. Aí se eu der uma volta e parar aqui de novo, isso não está associado ao M também? Está associado. E o que é isso? Isso não é o alfa mais uma volta? Alfa mais 2π? Isso é um outro real que está associado ao ponto M. E se eu der mais uma volta? Vim aqui. Peraí, cheguei. Vou começar de novo. Aqui, alfa. Dei mais uma volta. Alfa mais 2π. Dei mais uma volta. Alfa mais 4π. Se eu der outra volta, alfa mais 6π. Então, a expressão é alfa mais alguma coisa, algum número inteiro, que é o número de voltas, vezes 2π, certo? Então, só deixar claro o que é cada um desses termos dessa expressão. O que é o alfa? O que é o H? O que é o 2π? Alfa é qualquer valor da minha sequência, qualquer elemento da minha sequência. H é um número inteiro, que quer dizer um número de voltas. E 2π é a razão da minha sequência. Ou, escrevendo de outra forma, é o tamanho da volta inteira, né?
Escrevi aqui que é uma volta completa na circunferência. Essa expressão aqui, para quem já viu, e para quem não viu ainda, vocês vão ver. Acho que vocês ainda não viram no cursinho especificamente. Isso daqui é uma progressão aritmética, certo? Normalmente a gente fala progressão aritmética, eu tenho aqui o meu primeiro ponto, o meu primeiro valor da progressão, por isso que eu chamei de sequência. Primeiro valor da progressão mais a razão da progressão vezes o elemento que eu quero pegar dessa progressão, certo? Aqui, por que eu falei que o alfa pode ser qualquer elemento da sequência? Ele não precisa ser necessariamente o meu primeiro elemento da sequência. Por quê? Porque esse H, ele é um número inteiro. Então, esse H, ele pode ser negativo. Então, se eu tiver o segundo elemento da sequência aqui, e o meu H for menos 1, eu vou chegar no primeiro elemento da minha sequência, tá? A gente normalmente usa o primeiro elemento da sequência mesmo, a primeira determinação positiva aqui, para facilitar esses cálculos, tá? Para facilitar, deixar a expressão mais tranquila assim, de trabalhar. Mas ao mesmo tempo, da mesma forma, se esse alfa for realmente a minha primeira determinação positiva e o meu H for negativo, quer dizer que eu estou pegando a volta para o lado contrário, certo? Tranquilo. Então vamos recapitular aqui. Se eu quero um número real que está associado a qualquer ponto da minha circunferência trigonométrica, se eu quiser algum número real que está associado, eu preciso de uma medida de algum ponto que está, algum valor real que está associado àquele ponto. Aí é só eu somar 2π vezes um número inteiro ali, eu chamei aqui de h vezes 2π, eu chego no próximo, chego em algum outro número, porque eu estou dando voltas aqui na minha circunferência. H é o número de voltas que eu estou dando na minha circunferência, certo? Vamos ver aqui como exemplo, então, a expressão dos reais associados a esses 4 pontos principais da minha circunferência, que são os pontos que a gente sempre trabalha. Ponto A, ponto B, o ponto A' e o ponto B'. Opa. Só escrever aqui. Reais associados ao ponto A. Reais associados ao ponto B. Reais associados ao ponto A' e os reais associados ao ponto B'. Me digam um arco que vocês sabem que está associado ao ponto A. Não, o próprio zero? O zero mais quantas voltas eu quiser vezes 2π. Se eu der uma volta, isso daqui não é o próprio 2π? A gente não sabe que o A, ele ou é o zero ou é uma volta completa. Então, expressão para o meu ponto A é isso. Expressão para o meu ponto B. Qual arco que eu sei que está associado ao ponto B? π sobre 2? Lembrando que aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2. Então, aqui no ponto B, π sobre 2, mais a quantidade de voltas que eu quero, vezes 2π. Ponto A'. Qual arco que eu sei que está associado ao ponto A'? π. π mais a quantidade de volta que eu quiser, vezes a minha volta completa. Para terminar, ponto B' está associado ao arco 3π sobre 2, mais quantas voltas eu quiser, vezes 2π. Certo? Fiquem isso aí como exemplo, acho que fica mais fácil de entender quando a gente dá algum exemplo. Para terminar a aula de hoje, só uma última expressãozinha que a gente vai ver. Expressão dos reais associados a extremidades de um diâmetro. O que eu quero dizer? Se eu pegar um ponto aqui,
pegar o diâmetro da minha circunferência, tem que passar pelo centro, né? Pegar esse ponto aqui, que eu passei pelo centro da minha circunferência. Vamos supor que o centro da minha circunferência seja aqui. Bem pertinho, para não ficar com régua. Mas o diâmetro eu tenho que passar pelo centro, certo? Quero saber qual a expressão de um ponto associado a esse diâmetro. Se eu tenho o valor desse arco, se eu somar com π, que é meia circunferência, meia volta, eu vou ter o valor desse arco aqui, certo? Lembra? Antes a gente estava chegando nesse ponto. Agora a gente não quer chegar nesse ponto, a gente não quer dar uma volta inteira na circunferência. A gente quer dar só meia volta. Então eu somo só π. Se eu somar π de novo, chego aqui de novo. Somo π de novo, chego aqui de novo. Somo π de novo. Eu posso somar o π quantas vezes eu quiser. Alfa mais h vezes π. Essa é a expressão dos reais associados às extremidades de um diâmetro da minha circunferência. Alfa mais h vezes π. Bom, gente, a aula de hoje é só isso, certo? Na próxima aula a gente vai começar a ver seno, cosseno de soma, de diferença de arcos, que é uma parte que cai bastante também, tem umas expressõezinhas que é bom a gente guardar. Vou deixar uma lista disso que a gente tem até agora, né? As listas de trigonometria, elas vão uma puxando o que estava antes, né? O que vocês já viram. Então, vou deixar mais uma lista para fechar essa parte. E vocês sabem, qualquer dúvida, só procurar. Precisar, a gente faz algum vídeo, alguma live resolvendo os exercícios. Tudo bem?